Olá, pessoal. Então, estamos de volta para mais uma aula de química, né? Essa aula é a continuação daquela aula de modelos atômicos e nós paramos no modelo de Bohr, né? Então, aqui eu tenho uma mistura do modelo de Rutherford, modelo de Bohr, tá? Mas o que é interessante para nós saber que o átomo ele é constituído de duas regiões, né? A gente tem no miolinho o núcleo, tá? E externamente a gente tem a eletrosfera. No miolinho, dentro do núcleo, a gente tem os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera, os elétrons, ok? Bom, se o átomo se ele é constituído de elétrons, prótons e nêutrons, né? Todo átomo é constituído de prótons e nêutrons. E aí a gente tem distintos átomos, né? Hidrogênio, carbono, oxigênio, etc. O que diferencia um átomo do outro? O que caracteriza um átomo, né? O que faz um átomo ser considerado átomo de oxigênio, ou de carbono, ou de outra coisa? Gente, o que caracteriza, o que é mais importante para nós aí dentro de um átomo é o número de prótons. Esse número de prótons ele é tão importante, mas tão importante que a gente vai chamar ele de número atômico, ou seja, número do átomo, é o RG do átomo, né? Cada ser humano não tem o seu RG, o seu número. Então, o número atômico é nada mais nada menos do que o número de prótons. E aí esse número atômico ele é tão importante que ele caracteriza o átomo. Ele que define qual átomo é. Caracteriza o átomo. Outra coisa sobre o número atômico, a gente representa pela letra Z maiúsculo, tá? Mas o número atômico é sempre igual ao número de prótons, ok? Então, hipoteticamente, você foi lá, achou um átomo na natureza e ele tem um próton, ou seja, ele tem número atômico 1. Que elemento é esse? Todo elemento que tem o número atômico 1 é o hidrogênio, tá? Hidrogênio, que eu vou simbolizar pela letra H maiúsculo. Hidrogênio. Desculpa a letra I. Hidrogênio, tá? Se eu vou lá e acho um átomo que tem dois prótons lá no núcleo, duas cargas positivas lá no núcleo, esse átomo é o átomo de hélio. Hélio, He, que tem o símbolo H maiúsculo e E minúsculo. Se eu acho um elemento que tem 6 prótons, ou seja, o número atômico 6, que elemento é esse? Ah, eu não lembro. Eu vou lá na tabela periódica olhar. Lembra que o número atômico, né? É o número que vem em cima, tá? Então, quem é que tem o número atômico 6? Procura aí, já achei. É o carbono, tá? E aí, voltando para cá. Carbono, eu simbolizo pela letra C maiúsculo. Carbono. Número atômico 20, eu vou lá na tabela periódica, ó, porque eu não sou obrigada a decorar tudo. E aí eu observo que quem é que tem número atômico 20? Cálcio. Então a gente tem todos os elementos aí. Cálcio é C maiúsculo e A minúsculo, tá? Agora uma observação sobre a simbologia dos elementos. Um elemento sempre vai ser representado por uma letra maiúscula, tá? Um símbolo uma letra maiúscula ou uma letra maiúscula acompanhada de uma minúscula. Por quê, Joyce? Porque acontece de um mesmo elemento, né, ou de vários elementos começar com a mesma letra. Por exemplo, hidrogênio começa com H e hélio começa com H. Como é que eu faço para diferenciar um do outro? Hidrogênio é só H maiúsculo e hélio é H maiúsculo e E minúsculo. Então, todos os elementos aí da tabela periódica, eles têm símbolos que são letras maiúsculas com minúsculas ou simplesmente só letra maiúscula, tá? Então, o número atômico, lembra disso, é sempre igual ao número de prótons. O número atômico é o número de prótons, ok? Agora, número de massa. Gente, número de massa é o número de partículas no núcleo. O que eu tenho no núcleo? Prótons e nêutrons, tá? Por que elétrons não? Gente, elétron, já fiz essa discussão com vocês. Elétron, ele tem massa pequenininha. Aí, para efeito de cálculo, a gente vai desconsiderar a massa do elétron. Então, o número de massa que eu represento pela letra A maiúscula é nada mais, nada menos do que o somatório de prótons mais nêutrons, as partículas que estão no núcleo, tá? Elétron tem massa insignificante, tá? Aqui, lembrando que prótons, né,
é a mesma coisa que número atômico. Então, eu posso colocar assim, Z mais N, é a mesma coisa. P e Z não é a mesma coisa, então posso trocar P por Z aqui, ok? Então, duas formulazinhas para a gente determinar a massa aí, tá? Que acaba sendo a mesma. Beleza? Agora, um elemento, pessoal, quando eu não tenho a tabela periódica, né, com os números, eu posso representar desse jeito assim, ó. Vou colocar uma letra maiúscula maior, isso aqui vai ser o símbolo do elemento, símbolo. Sempre eu vou colocar assim o símbolo. Em cima, eu vou colocar um número que representa o número de massa. E aí embaixo, eu vou colocar o Z, que eu acabei de discutir com vocês, é o número atômico, tá? Então, agora a gente vai usar muito essa notação aí, número atômico, tá? Então, não esqueçam. Eu vou colocar à frente o símbolo, um númerozinho em cima, que é o número de massa, e um númerozinho embaixo, que é o número atômico, ou o número de prótons, que é a mesma coisa. Então, olha só. Ah, detalhe, eu posso usar essa representação aqui e posso, o número de massa também pode vir à esquerda, tá? Ele vem em cima, ou à direita ou à esquerda, tanto faz, né? Nesse caso aqui vem à direita. Aparece também essa notação aqui, ó, o símbolo do elemento e um número à frente. Essa aqui você já até já viu mais ainda. Já ouviu falar assim, olha, o Césio 137. Césio 137 é o símbolo do Césio, é o CS, e um número que vem à frente. O que é isso? O símbolo, tá? E o número que vem à frente é o número de massa. Então, 137 aí, ó, é o número de massa, tá? Então, eu tenho essas três formas que pode aparecer. E se você consultar uma tabela periódica, né? Vou voltando aqui, ó, no centro da tabela periódica, vem um símbolo, vou pegar aqui o zinco, vem um símbolo, tá? E aí, vem um númerozinho em cima, que é o número atômico, e vem um número embaixo, que é o número de massa, tá? Então, se a gente pegar uma tabela periódica, pode ser que apareça no centro um símbolo e em cima o número atômico e embaixo o número de massa. Contrário do que a gente fez aqui, né? E aí depende da tabela periódica, ok? Bom, então as formas de representar é essa. Para nós aqui, fora da tabela periódica, a gente sempre vai ser assim, número de massa em cima, número atômico embaixo, ok? Então, analisando aí, pessoal, primeira coisa, eu tenho o símbolo aqui, símbolo de quem? A L, vai lá na tabela periódica e consulta, mas eu já vou adiantar para vocês. A L é o alumínio, tá? Bem facinho de deduzir aí. Alumínio, retira todas as informações que você está enxergando aí. O que vem em cima é a massa, massa 27. Aí, correção, deixa eu apagar aqui, a massa, letra A, 27, tá? O número que vem embaixo é o número atômico. Então, o número atômico aí é 13. O número atômico não é sempre igual ao número de prótons, então também é 13, tá? Uma observação que esses dois aqui, ó, o número atômico e o número de prótons, sempre vai ser igual. Mas se vai ser igual, eu tenho que representar, eu quero que você faça até cansar e entender que é igual, tá? Bom, então, o número de massa, o número atômico de prótons, eu retiro simplesmente fazendo a leitura. Agora, eu quero que você descubra para mim o número de nêutrons. E aí, como é que a gente vai fazer essa conta? Gente, lembra, voltando um slide atrás aí, lembra que a massa não é o somatório de prótons mais nêutrons? Então, posso pensar assim, prótons mais nêutrons igual a massa. Ou seja, nêutrons é igual a massa, o P está somando, passa para lá, subtraindo. Então, para mim obter os nêutrons, é só pegar a massa e subtrair prótons. Ou seja, é só pegar a massa, que é um número que vem em cima, tá? E subtrair menos o número de prótons, que é o número que vem embaixo. Então, é só pegar o número de cima menos o de baixo, tá? 27 menos 13. Nêutrons é igual a 27 menos 13, 14. O de cima menos o de baixo. Pronto. Achar o número de nêutrons é facinho. E, por mais que ele não venha explícito, tá? Faz uma subtração aí. Ok? Bom, tiramos todas as informações que podia tirar aqui.
tá? Falta o número de elétrons, mas a gente vai fazer a discussão dela depois. Letra B, gente. Tira todas as informações que você pode tirar aí da letra B. Primeiro, que elemento é esse? Br é o símbolo do bromo, tá? É só ir lá na tabela periódica e procurar o Br. Bom, o que está explícito aí? O número de massa, que eu represento pela letra A, que é o númerozinho que vem em cima. O que mais que está explícito? O número atômico, que é sempre o de baixo, 35. O número de prótons, que é sempre igual ao número atômico. Esses dois aqui é sempre igual. E o número de nêutrons, gente. E agora, hein? Não está explícito, mas como é que eu faço o número de nêutrons? Gente, se a massa é 80 e o número de prótons é 35, e eu sei que a massa 80 é o somatório de prótons mais nêutrons, que número que eu somo com 35 para dar 80? Isso. Ou simplesmente subtrai, né? 80 menos 35, 45. Subtraiu de cima menos o de baixo. Pronto, achamos aí o número de nêutrons. Então, é interessante você bater o olho nessa representação aqui e saber deduzir cada uma dessas informações. Que elemento é, quanto de massa tem, quantos prótons tem, quantos nêutrons tem, tá? E quantos elétrons tem. Mas vamos fazer essa discussão agora. Bom, gente, até agora nós estávamos discutindo átomos, tá? Tudo que a gente discutiu até agora é átomos. E vamos discutir também, explicar os tipos de íons, que tem dois, os ânions e os cátions, ânions e cátions, tá? Voltando para átomo, que é o que a gente estava discutindo. O que é um átomo? Gente, quando eu escuto essa palavra átomo, átomo é uma espécie neutra. Ou seja, é que não tem carga? Não, todo átomo tem carga, tem prótons e tem elétrons. Só que quando eu falo que é neutro, é porque a quantidade de prótons e elétrons, elas são iguais. A quantidade de cargas positivas e negativas é igualzinha. Por isso que é um átomo. Agora, como é que eu reconheço um átomo? Eu bato o olho aí e simplesmente falo assim, nossa, isso aqui é um átomo. Gente, íons é quando aparece carga aqui, ó. Quando vai aparecer um 2 mais, 3 mais, menos, mais 2, menos 3, sei lá. Se aparecer um expoente com sinal positivo ou negativo, tá? Isso passa a ser um íon. Como não tem nada ali, isso aí pra gente vai ser um átomo, ok? E aí, esse átomo, se você olhar na tabela periódica, o Na é o símbolo do átomo de sódio. Estou tirando todas as informações aí. O que mais que eu sei? Olhando aí, explícito, vem aí a massa. Lembra que massa é sempre o número que vem em cima, tá? Bom, o número que vem embaixo é o número atômico ou o número de prótons. Então, o número atômico aí é 11 e o número de prótons, que é sempre a mesma coisa, é 11, tá? O número de nêutrons, gente, como é que eu posso achar o número de nêutrons? No subtraio de cima menos de baixo, 23 menos 11, 12. Agora que vai entrar uma coisa nova aí. E o número de elétrons? Gente, isso aqui é um átomo, não é? Não tem carga nem positiva nem negativa. Se ele é um átomo, pessoal, a quantidade de prótons tem que ser igualzinha à quantidade de elétrons. E aí essa espécie tem quantos prótons? 11, ou seja, a quantidade de elétrons aqui vai ser 11 também, tá? A mesma quantidade que eu tenho de cargas positivas, eu tenho de cargas negativas, ok? 11 prótons e 11 elétrons. Lembra disso, átomo é sempre neutro, ou seja, a mesma quantidade de prótons tem o de elétrons. Agora, quando eu falo de íons, prótons não é igual a elétrons. Eu tenho espécie que tem mais elétrons do que prótons, ou tem espécie que tem mais prótons do que elétrons, tá? E aí, se ela tem mais carga negativa do que prótons, ela vai ficar carregada negativamente. Se ela tem mais prótons do que elétrons, né, mais carga positiva do que negativa, ela vai ficar carregada positivamente. E aí, como é que se forma um íon? Gente, primeira coisa, eu quero que você saiba o seguinte, o átomo ele tem um miolinho, onde a gente tem, vamos pensar no modelo de Bohr, o átomo parece uma cebolinha, né? E no núcleo eu tenho prótons e nêutrons, e ao redor, na eletrosfera aqui, nas camadinhas, eu tenho os elétrons. E aí, gente, pensa o seguinte, entrar no átomo, né?
e tirar prótons lá do núcleo é praticamente impossível. A gente gasta muita energia, então nas reações naturalmente aí, é mais difícil de acontecer. O que a gente vai fazer? No átomo, nas reações que a gente consegue formar, a gente vai mexer somente na casquinha do átomo, nas últimas camadas aí. Ou eu posso acrescentar elétrons nessa última camada, ou eu posso retirar elétron. Então a brincadeira aí vai ser retirar elétron ou acrescentar elétron. É difícil mexer lá no núcleo do átomo para acrescentar um próton ou elétron, tá? Gasta muita energia. Então, mexer no núcleo para nós vai ser inviável, tá? A gente vai fazer o seguinte, mexer só na casquinha, ou seja, mexer só na eletrosfera. Então, como é que vai funcionar? Pensa o seguinte, imagine que você tem um átomo de flúor, observa que não tem nada positivo nem negativo aqui em cima. Se ele é um átomo, né, e embaixo vem o número de prótons, ele tem 9 prótons e 9 elétrons. Ou seja, da cor aqui, ele tem 9 cargas positivas e 9 cargas negativas. Pronto, ele é um átomo, tá neutro, tá? Agora imagine que essa espécie, ela vai ganhar um elétron. Se ela ganha um elétron, o que vai acontecer? Vai passar a ser F, continua o mesmo número de prótons, 9, né? Lembra que a gente não vai mexer no miolinho do átomo, mas a quantidade de elétrons agora vai ficar quanto? Se ela vai ganhar 10 elétrons. Se ela ganha um elétron a mais, pessoal, presta atenção aqui, se ela ganha um elétron a mais, com que carga que ela vai ficar? Menos 1. Então, aqui vai ficar F9 menos 1, ou simplesmente menos, tá? O que significa aquele menos 1 ali, lá em cima? Olha lá. Quando, 1 não precisa colocar, né? Significa que a espécie ganhou um elétron. Joyce, mas e se tivesse ganhado 2 elétrons? Aí ficaria F menos 2. E se tivesse ganhado 3 elétrons? F menos 3. Entenderam a brincadeira, né? Então, toda vez que eu vejo menos 1, menos 2, menos 3, significa que a espécie ganhou 1, 2, 3 elétrons. Depende do expoente que está lá em cima, tá? Então, é assim que se forma um ânion. O que é um ânion, gente? É esse F menos. É uma espécie carregada negativamente, tá? Então, ânion é uma espécie carregada negativamente, ou seja, que tem mais elétrons do que prótons, tá? Bom, agora cátion, gente. Como é que se forma um cátion? Se o ânion é formado com uma espécie ganhando elétrons, o cátion é formado quando a espécie perde elétrons. Nesse caso, vamos fazer o magnésio perder 2 elétrons, tá? O magnésio aqui, ele é átomo, né? Não tem expoente positivo nem negativo, ou seja, ele tem 12 prótons e 12 elétrons, tá? 12 prótons e 12 elétrons. E aí, eu vou até desenhar aqui no cantinho, olha só, 12 cargas positivas e 12 cargas negativas. 12, tá? Bom, se essa espécie tem 12 elétrons, né? E aí, faz de conta que desses 12, ela vai perder 2 elétrons. Vou apagar aqui, tá? Quando ela perde esses 2 elétrons, continua com os 12 prótons, tá? Agora, pessoal, presta atenção no detalhe. Se ela perde os 2 elétrons, né? Ela vai ficar com que excesso de carga? 2 mais, tá? 2 mais. Ok? Ou seja, ela continua com os 12 prótons. Agora, a quantidade de elétrons, vou apagar aqui, soma esses 2 elétrons, não existe, tá? Tô riscando aqui para ele sumir. E aí, ela passa a ter quantos elétrons? 10. 10 elétrons, tá? E aí, eu queria que vocês prestassem atenção nisso aqui, gente. Toda vez que eu vejo um 2 mais, 1 mais, 3 mais, significa que a espécie perdeu elétron. Nesse caso, ela perdeu 2 elétrons. 12 perde 2, fica 10 elétrons. Ok? Guarda isso aí, tá? Se fosse um 3 mais, seria um átomo que perdeu 3 elétrons. Se fosse 4 mais, um átomo que perdeu 4 elétrons. E é assim que se forma um
cátion, tá? Quando a espécie perde elétrons, aí ela fica com excesso de carga positiva, ok? Então, vamos aplicar isso em exercícios. Gente, aplicando esses exercícios, eu quero que vocês primeiro identifiquem para mim o que é átomo e o que é íon cátion ou íon ânion, né? E aí, o que é um átomo? Observa aí, quais dessas aí é um átomo? Muito bom, letra C. Por que a letra C é um átomo, Joyce? Gente, tem algum expoente positivo ou negativo aqui em cima? Não, então isso é um átomo, tá? Agora, se for positivo, por exemplo, letra A e letra B, Ca2+, e letra B, Al3+, isso aí é um cátion. Por que eu sei que é um cátion? Por causa desse 2+, tá? Aqui também é um cátion, porque é positivo. E aqui, ó, na letra D, eu tenho um ânion. Como é que eu sei que é um ânion? Tem um expoente negativo, O2-. Tá vendo esse menos aí? Beleza? Agora que eu sei identificar se é um átomo, se é um cátion, se é um ânion, vamos tirar todas as informações que eu posso retirar aí. Então, dá uma olhada aí, gente. O número que vem em cima é sempre o número de massa. Então, aí ele tem massa 40. O número que vem embaixo é um número atômico. O número atômico aí é 20. Lembrando que o número atômico é sempre igual ao número de prótons, então também vai ser 20. E agora, o número de nêutrons. Como é que eu faço para achar o número de nêutrons? Subtrai massa menos prótons, né? 40 menos 20, o de cima menos o de baixo, ok? E agora que são elas, quantos elétrons eu tenho aí? Gente, olha só, era uma vez um átomo que tinha 20 prótons e 20 elétrons, 20. Só que desses 20 prótons e 20 elétrons, 20 perdeu 2. Lembra, toda vez que eu vejo positivo, significa que perdeu elétron? Joyce, mas perde, fica positivo. Gente, tá perdendo carga negativa, tá perdendo elétrons, é isso mesmo. 20 perde 2, adivinha quantos elétrons vai ficar? 18. Ok? Então, toda vez que for positivo, eu vou subtrair 20 menos 2, né? Era um átomo, né? Se você apagar isso aqui. 20 tira 2, fica com 18 elétrons. Agora vem pra cá, gente. Dá um pause aí e tenta fazer, tá? Mas eu vou fazer assim mesmo. A massa, que é o que vem em cima, 27. Número atômico é o número que vem embaixo. Número de prótons é sempre igual ao número atômico, é o de baixo também. E o número de nêutrons é subtrair massa menos prótons, né? 27 menos 13, 14. E o número de elétrons agora, que são elas. Número de elétrons, gente, olha só, o átomo, né, quando era átomo, sem esse 3 mais aqui, ó, era 13 prótons e 13 elétrons. Para ele ficar com carga 3 mais, esse 3 mais aqui significa que o átomo perdeu 3 elétrons. Tinha 13, perdeu 3, 10 elétrons. Beleza? Agora vem para cá. Gente, a massa, 35, número atômico, 17, número de prótons, 17, número de nêutrons, subtrai a massa, que é 35 menos os prótons, então o número de nêutrons vai dar isso. Ai, tô ruim de conta. 8, 18. Isso, 18. Ok? Agora o número de elétrons. Gente, o que eu sei sobre átomo? Átomo é uma espécie neutra, ou seja, o número de prótons é sempre igual ao número de elétrons. Toda vez que for um átomo, tá? O número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Se tem 17 prótons, 17 elétrons, ok? Aqui, pessoal, ânion. Massa é o que vem em cima, 16. Número de prótons é o que vem embaixo. Número atômico, o número de prótons é sempre igual, sempre igual, sempre igual, sempre. Número de nêutrons é subtrair o de cima menos o de baixo. Então, vai ficar 16 menos 8, 8.
E o número de elétrons, preste atenção agora, olha só, esse 2 menos aqui, toda vez que for negativo, significa que a espécie ganhou elétrons. Nesse caso, 2 menos, ela ganhou 2 elétrons. Tinha 8, ganhou 2, 10 elétrons. Ok? E aí, gente, tiramos todas as informações que a gente pode tirar dessa representação, dessa forma de representar. Eu quero muito que vocês batam o olho nisso aí, saiba que quanto tem de massa, quanto tem de prótons, quanto tem de nêutrons e quanto tem de elétrons, tá? Tranquilamente, vamos precisar muito disso aí para frente. Mais um exercício aí. Um átomo, vamos lá. Um átomo com 12 elétrons, 16 nêutrons, em um átomo com 12 elétrons, 16 nêutrons, o seu número de massa atômica e seu número atômico são respectivamente quanto? Então, olha só, primeira coisa, vamos definir o conceito. O que é um átomo? Gente, átomo é uma espécie neutra, ou seja, a mesma quantidade de prótons ele tem de elétrons. E aí observa o seguinte, na descrição do exercício aí ele falou o seguinte, o átomo ele tem 12 elétrons. Ah, se é átomo, a mesma quantidade de prótons tem de elétrons, 12, 12. 12 elétrons e 16 nêutrons. O seu número de massa, gente, como é que eu faço para achar massa? Massa não é o somatório de prótons mais nêutrons. O seu número de massa é prótons, que é 12, mais nêutrons, 16. 12 mais 16. O seu número de massa é igual a 28. Achamos o seu número de massa, tá? Agora, o número atômico. Gente, número atômico não é o número de prótons, não é sempre a mesma coisa. Então, o número atômico é o número de prótons. Mas quantos prótons que eu tenho aí? Tá aí no enunciado, 12. Então, olha o que o exercício pediu. Qual é o seu número de massa atômica e o seu número atômico? A massa é 28 e o número atômico 12. 28 e 12, letra D de dado. Beleza? Mais uma aí pra gente brincar. Forneça o nome e os valores que substituem corretamente as letras A até a letra O na tabela a seguir. Bom, então vamos brincar aí. Gente, primeira coisa que eu tenho que lembrar é o número atômico é sempre igual ao número de prótons. Outra coisa que eu tenho que lembrar, massa é sempre o somatório de prótons mais nêutrons, beleza? Então, com isso aí já vamos resolvendo algumas coisas. Por exemplo, essas duas colunas aqui tem que sempre ser iguais. Sempre, sempre, sempre. Porque o número de prótons, o número atômico, tá aqui, não é igual? Então, se aqui é 18, quanto que vale o B? 18, ok? Bom, aqui é igual, aqui é igual, aqui. Se aqui, olha só, se aqui é 21, quanto que vale o M? 21, beleza? Bom, agora preste atenção que massa é o somatório de prótons mais nêutrons. Então, quanto, olha só, deixa eu ver se eu risco aqui, o argônio, né? Quanto que é a sua massa? A letra A aqui é massa. Não é o somatório de prótons mais nêutrons. Prótons mais nêutrons, né? 18 mais 22, quanto que é o valor da massa aqui? 40, tá? A somatória dessas duas aqui, ó, P mais N, a somatória desses dois aqui, ó, corresponde ao valor daqui, tá? Bom, aqui é a mesma coisa, gente, olha só, se eu somo esses dois valores aqui, ó, F mais 20, né? Quanto que eu vou somar mais 20 para dar esse valor aqui, ó, 39? 20 mais quanto para dar 39? O F tem que ser 19, tá? 20 mais 19, 39, ok? Se o F é 19, quanto que vale o E, se os dois são iguais? Né? Essa aqui não é a coluna dos prótons, aqui do número atômico. Lembra que essa coluna e essa aqui tem que ser sempre igual, ok? Bom, continuando aí, que mais que dá pra gente resolver aí? Outra coisa, pessoal, aqui eu esqueci de colocar, mas todos esses elementos aqui, ó, como não tem carga, todos eles são átomos, tá? Eu esqueci, o exercício ficou mal elaborado. Mas todos esses são átomos. Se todos esses são átomos, a mesma quantidade de prótons que essa coluna aqui, ó, tem que ser de elétrons.
tá? A mesma quantidade que eu tenho de cargas positivas, eu tenho de cargas negativas, ou seja, essas duas colunas aqui, ó, essa aqui com essa aqui tem que ser igual. Então, se aqui é 18, o C vale quanto? 18. Se aqui é 19, aqui tem que ser quanto? 19. Se aqui é 20, aqui o K vale quanto? 20. Se aqui o M é 21, quanto que vale o O? 21. Tá? A quantidade de prótons e elétrons tem que ser igual. Agora, por exemplo, vamos determinar aqui, ó, o J. Essa coluna aqui não tem que ser igual a essa aqui, ó. O J e o K tem que ser igual, porque Z e P não é igual. Se o K vale 20, o J vale 20. Como é que eu faço para achar o I? O I não é representar a massa do CA? Massa não é o prótons mais nêutrons? Prótons é 20, nêutrons 20, o I vale 40. Ok? O que mais que falta para a gente descobrir? Ah, o N, né? Prótons mais nêutrons, olha só. Prótons mais nêutrons me dá a massa. Então, 21 mais quanto que me dá 43? Isso. 22. Tá? 21 mais 22, a soma dessas duas colunas aqui, ó. Tá? P mais N, a coluna P mais N. A soma da coluna P mais a coluna N me dá a coluna A. Beleza? Bom, o que tá faltando pra gente aí? A, B, C, D. Ah, tá. Gente, ele quer saber o elemento potássio e qual é o seu símbolo, tá? Ou se não, o símbolo do cálcio e qual o seu elemento. Para isso aí, nós vamos ter que voltar lá na nossa tabelinha periódica. Potássio, gente, olha lá na tabela periódica, voltando. Potássio, cadê você? Aqui, ó. Potássio. Potássio, tá vendo aí? Potássio tem o símbolo K maiúsculo. Agora a gente já consegue ir lá e responder. Eita, correção. Potássio. Aqui, qual que é o símbolo? Não é D, tá? É K maiúsculo. O Ca, se você olhar lá na tabela periódica e voltar, qual é o elemento que tem o símbolo Ca? Cálcio. Tá? Escândio, pessoal, se você for lá na tabela periódica olhar também, o símbolo vai ser S maiúsculo e C minúsculo, tá? Então, respondemos aí. Letra A é 40, B 18, C 18. Letra D, minúsculo, né? É K, o símbolo. Letra E, 19, F 19, G 19, I 40, J 20, K 20, o L SC, M21 e o N22 e o O21, tá? Espero que vocês tenham entendido, né? Fiquem com Deus, beijo no coração, até mais, gente!